Uhum. Perfeito. Então, estamos vendo a tua tela, tudo certinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar a transcrição ali, porque senão vira um arquivo gigantesco. Pronto. Beleza. Então, vou começar as formalidades com um certo atraso, mas tudo bem, né? A outra banca também avançou um pouquinho. Vamos lá. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? Muito obrigado pela presença de todos, em especial o professor Sandro e o professor Lúcio, né, que foram convidados e aceitaram o convite para a banca do Arthur. Então, o Arthur de Liescher vai fazer a apresentação do trabalho dele, que é intitulado Modelagem de Cabos Veiculares e Proposta de um Time Domain Reflectômetro Embarcado. Arthur, tu tens, então, 20 minutos para fazer a tua defesa e depois, então, a gente passa para a arguição da banca. Eu vou pedir para que todos mantenham seus microfones fechados. Especificamente, eu vou fechar a minha câmera aqui, porque eu tenho que cuidar de um bebezinho nesse meio tempo, né? Então, uma boa apresentação, Arthur. Tá, obrigado. Bom, boa tarde, agradeço a presença dos professores da banca, o Lúcio e o Sandro, e também agradeço ao meu orientador Rodrigo e a todos os presentes da parte da Randon por ter disponibilizado os cabos para fazer esse trabalho. Então, esse é meu trabalho de conclusão de curso, titulado Modelagem de Cabos Veiculares e Proposta de um Time Domain Reflectômetro Embarcado. Então, meu orientador, como eu já disse, é o professor Dr. Rodrigo Marcos de Figueiredo e o curso é Engenharia Eletrônica. Então, o contexto desse trabalho se encaixa na parte de que diversos cabos são utilizados na construção de veículos, tanto para energia quanto para dados, e as falhas neles não são muito fáceis de identificar, de localizar. E para que eu tenha plenas condições de analisar se um cabo está adequado ou não, eu preciso conhecer como é que é o comportamento dele para poder usar isso em uma verificação. E esse tipo de conhecimento é feito pela modelagem elétrica dele. Então, e também a medição pode ser feita, como de acordo com a Usanel, no trabalho dele, de que pelo método de Time Domain Reflectometry, que ele é muito eficiente para tanto para localizar quanto para identificar os defeitos em cabos. Então, para a justificativa, eu vou validar o comportamento elétrico dos cabos obtidos através da construção física deles, de como eles são construídos, e utilizar isso para automatizar a verificação desses cabos. E também, como objetivos é modelar e também simular depois para fazer a comparação entre os comportamentos medidos e simulados dos cabos fornecidos pela empresa Randon. E também desenvolver uma proposta de um sistema embarcado para identificação de falhas graves. Então, o assunto desse trabalho ele começa com a diferença entre o comportamento distribuído e o comportamento concentrado. De que quando eu tenho um comportamento concentrado, quando eu tenho um condutor, que o sinal que passa por ele é muito grande, tem um comprimento de onda, uma composição em frequência que faz com que ele fique muito grande. Então, eu tenho, ao longo de todo o condutor, eu tenho uma amplitude, o sinal ele é muito próximo. Só que quando eu tenho um condutor que é grande, comparado ao meu sinal, eu tenho, então, em cada parte desse sinal, em diversos segmentos dele, eu tenho um ponto diferente do sinal, uma parte diferente de inclinação do sinal, de variação. Então, eu tenho um comportamento diferente. E esse tipo de comportamento distribuído, ele que dá origem aos dois métodos utilizados nesse trabalho, tanto da modelagem quanto do Time Domain Reflectometry. Então, quando eu tenho esse comportamento distribuído, eu considero que a propagação é feita em ondas. Tá? Então, eu tenho, dentro desse condutor, eu tenho uma onda chamada incidente, que ela se propaga no sentido assim, normal do sinal, e eu tenho uma segunda onda que se chama onda refletida, que ela se propaga ao mesmo tempo dentro desse condutor, no sentido contrário, e as duas estão ali superpostas, e a união delas forma a minha onda, esqueci o nome agora, mas a onda total, digamos assim. Então, e a relação entre essas ondas, a onda de tensão e a onda de corrente que percorre cada um dos sentidos, é dada pela uma das características mais importantes das linhas de transmissão, que é a impedância característica, tá? E quando eu tenho, então, duas linhas de transmissão que têm diferentes impedâncias características conectadas juntas,
ocorre, então, essa reflexão da onda, o surgimento dessa onda refletida, para que eu tenha, nessa conexão, uma tensão constante. Então, a amplitude dessa onda refletida ela é dada pelo coeficiente de reflexão, que ele leva, então, só como consideração a diferença entre as duas impedâncias características dessas duas linhas de transmissão que eu estou conectando. Se eu tiver essas duas linhas de transmissão com a mesma impedância característica, eu não vou ter reflexão. Tá? E, basicamente, então, da construção de linhas de transmissão, que são então, considerados os condutores de comportamento distribuído, para que eu tenha uma linha de transmissão, eu só preciso ter um condutor de sinal e um condutor de retorno, que eles podem ser iguais, como é o caso do par trançado, mostrado na figura aqui na direita, ou da coplanar, que aí eu tenho uma linha de transmissão balanceada, e eu também posso ter que os dois sinais eles são diferentes, como o cabo coaxial, e eu tenho uma linha de transmissão desbalanceada. Então, como a função geralmente é fazer com que o sinal seja transmitido da melhor maneira, geralmente eu tenho uma linha de transmissão que o condutor, a seção ela é constante ao longo de todo o comprimento, que aí eu tenho uma linha uniforme. E dentro dessas diferentes geometrias, eu posso ter diferentes propriedades, né? Diferentes medições. A minha permissividade muda, a permissividade do sinal, né, do ambiente, a capacitância, a indutância, tudo isso muda de uma geometria para outra. Então, sabendo que eu tenho, então, esse modelo, esse comportamento distribuído, eu sei que cada parte do meu sinal vai ver, então, aquela pequena seção do condutor e eu modelo essa seção de acordo com as características elétricas dele. Então, aquele pedaço vai ter uma capacitância entre os dois caminhos, vai ter uma indutância, uma resistência ali, que se é um condutor não ideal, e eu pego e faço cada seção dessa seja, eu modelo por um resistor, representando a resistência, um indutor, a indutância, e um capacitor, a capacitância, e com a união dessas seções, eu formo o condutor completo para ter o comportamento elétrico dele. E, então, isso é a parte da modelagem. Para eu ter uma possibilidade de medir reflexões, problemas no meu condutor através das reflexões, eu uso um Time Domain Reflectometer. E ele tem o diagrama simplificado mostrado na figura direita. E então eu tenho os principais conceitos dele, que é um sinal transitório rápido, que é uma borda de subida ou descida muito rápida, que isso ah, confere resolução para minha medição. Eu consigo identificar falhas menores com mais resolução. Uma impedância de saída desse sinal conhecida, para que eu possa ter uma base de medição. Uma amostragem que seja compatível com o meu sinal, seja rápida o suficiente para que eu possa ter todas as informações do sinal. E como é comumente comum no mercado que esse tipo de equipamento venha com uma tela de visualização como se fosse um osciloscópio, que ele mostra o sinal que é refletido e o operador toma alguma decisão baseada no sinal que ele está vendo na reflexão. Tá? Relacionado a esse trabalho de modelagem e TDR, que é o Time Domain Reflectometer, eu selecionei dentro de todos os trabalhos correlatos que eu pesquisei para o meu trabalho, três principais, né, que tem mais a ver com o assunto em si, que é o trabalho do André Cosa, que ele demonstra que diversas formas de um cabo podem ter respostas semelhantes com um sinal de largura de composição em frequência grande, né? O trabalho do Puríssima, que ele implementa pela limitação de hardware que ele tem. E também o último trabalho do Lee, que ele investiga a degradação em conectores de RF utilizando a técnica de TDR. Desculpa, caiu a apresentação para vocês? Deu Caiu, uma mas travada aqui, Arthur. agora voltou, É. Arthur. Antes estava dando uma travada e caiu, agora voltou. Pode continuar. Ele travou de novo. Travou de novo.
Arthur, experimenta desligar a tua câmera de repente. De repente Tá, eu desliga vou desligar. desliga a tua câmera e daí compartilha de novo, e aí vai dar certo. Pra mim travou quando terminou o segundo artigo aqui de falar sobre ele. Tá caindo a rede dele. Vou usar os dados móveis roteador Wi-Fi para ver se melhora. Tá bom. E- Não ficou? Rodrigo, tens a apresentação dele? A última versão não. Mas acho que vai ser. Arthur. Eu estou tentando conectar. Eu conectei no roteador Wi-Fi do celular, tá no 4G, Tá, deve e eu acho que funcionar agora agora. vai melhorar, Sim, tá? agora deve ir. Se vocês saberiam me dizer em qual slide que parou? Tu tava no esse aí, que é o depois desse, que é o Os trabalhos? dos trabalhos. Tu tava começando a falar do terceiro artigo ali, daí travou. Tá. Então, o terceiro artigo do Lee, ele usa o TDR, a técnica TDR, para fazer a investigação da degradação de conectores de RF e é muito também útil para ver a utilidade de sinais com baixo rise time, que ele usa 35 picosegundos para ter de rise time para ter resolução para fazer esse tipo de medida. Então, a metodologia da modelagem, ela envolve a análise da construção dos cabos e as propriedades do meio, a relação entre essas duas, para obter o comportamento elétrico do cabo. As quatro equações mostradas abaixo são as quatro equações básicas para fazer essa obtenção do comportamento elétrico. A equação da esquerda, bem da esquerda, ela leva em conta, então, a propriedade do meio, que é a permissividade relativa, para determinar qual é a velocidade de propagação do sinal no condutor. A segunda equação, de Z0, é a impedância característica. Ela leva em consideração o diâmetro dos condutores e a separação entre eles, junto com a permissividade para me dar a impedância característica. E também as equações para LC, elas consideram, então, a impedância característica obtida pela construção do cabo com a velocidade de propagação para me dar a indutância e a capacitância por metro que eu vou usar para fazer a minha simulação. O meu esquema de ligação para fazer essa verificação, ele é de acordo com a figura da esquerda, em que eu uso um gerador de sinais e um osciloscópio ligado nas extremidades dos cabos, em que eu consigo, então, injetar um sinal no cabo para ver como é o sinal na parte do início do cabo, que vai ter o sinal refletido, caso haja alguma reflexão, e também o meu sinal na saída, a minha amplitude da saída, de acordo com as mais variadas cargas. Então, e também eu posso obter a minha impedância característica pela amplitude de entrada no cabo. E eu uso essas duas informações, tanto a calculada quanto a medida,
para fazer uma comparação. Então, eu sigo o fluxograma mostrado na direita. Eu seleciono os cabos que foram mandados pela Randon, faço a obtenção das características físicas desses cabos e comparo a medição, né, pela amplitude de entrada com o calculado. Se eles estiverem correspondentes, eu sigo com o cálculo dos parâmetros e posterior simulação. Tá? Esse aqui é o primeiro cabo, eu chamei de cabo 1, que ele é um cabo para fazer, de acordo com o fabricante, fazer a extensão do cabo do sensor ABS. Ele tem 1,8 metros, que é muito pequeno, então eu fiz a união de mais cabos, que eu tinha disponível 3 desses cabos, para que eu tivesse um cabo maior para fazer análise, uma análise melhor. E a seção desse cabo é mostrada nessa figura à direita. E utilizando então a separação, o raio e a permissividade obtida, eu tenho uma impedância calculada de 73,69 metros, uma impedância característica, e uma impedância medida de 71,8. Então, a impedância medida é aquela que eu posso realmente saber, eu uso o cabo para ver qual é que é a informação. Então, ela é uma informação bem confiável, então eu consigo ver que a impedância calculada e a impedância medida estão muito próximas. O segundo cabo, que eu chamei de cabo 2, ele é subdividido em mais linhas de transmissão, em mais pares de condutores. Esse cabo aqui é um cabo de energia, ele tem 12 metros de comprimento. A primeira linha de transmissão eu chamei de cabo 2A, né, que seria o condutor marrom, na figura da direita, e o condutor vermelho. Um é o cabo de sinal, o outro é o cabo de retorno. A impedância calculada para essa dupla de condutores é de 62,6 ohms e a impedância medida de 66 ohms. E também o cabo 2B, que eu fiz essa separação, que é o condutor amarelo e o condutor preto, na figura da direita, que tem uma impedância calculada de 71,54 ohms e uma impedância medida de 70,22 ohms. O quinto condutor desse cabo, que é o condutor branco nessa figura, ele, a princípio, não teria um par, né, para fazer a medição, mas eu posso arbitrar um segundo condutor. Nesse caso, eu peguei o cabo preto, o condutor preto, para formar o par, que forma a linha de transmissão, e tem uma impedância calculada de 118 ohms e impedância medida de 115 ohms. Então, para fazer a análise dele, eu posso primeiro medir o cabo preto e o cabo amarelo. Se tiver tudo ok, eu meço o branco e o preto, ou o branco e o amarelo. Se eu achar um problema nessa situação, eu sei que o problema está no cabo branco. Né? No meu sistema embarcado, para eu fazer a análise dos sinais, eu tenho essa figura de exemplo aqui. Na figura da esquerda, eu tenho em vermelho um sinal que tem, primeiro na parte onde diz ali, comprimento do cabo é a amplitude referente à parte do cabo, né, a impedância de entrada. E a parte depois de onde diz comprimento do cabo, que ele tem uma parte que o sinal volta a subir, é onde a onda refletida voltou para o ponto de início do cabo. Então, eu sei que aquela distância entre o início e o ponto de mudança, onde está indicado ali, representa 2 vezes o tempo que o meu sinal leva para chegar na carga e voltar. Para que eu obtenha, então, a impedância do cabo, a impedância de carga e o comprimento do cabo, eu tenho pontos de interesse mostrados na figura da direita. O ponto B mostra, então, o comprimento do cabo, o ponto A mostra a impedância do cabo, e o ponto C, que nesse caso pode ser para onda azul, um cabo em uma situação de curto-circuito, ou para onda vermelha, uma situação de circuito aberto, então eu consigo ter a amplitude, a, a, a impedância de saída, porque aquele ponto ali é a onda incidente com a onda refletida, eu consigo fazer esse cálculo. Então, novamente com aquela figura dos pontos de interesse, eu uso quando eu tenho o ponto A, eu uso aquela equação do divisor de tensão, né? Segundo a bibliografia, eu posso usar essa divisor de tensão para obter a amplitude, para obter, a partir da amplitude de entrada, qual é a minha impedância característica. No ponto B, eu uso o número de amostras que eu tive de amostras no meu sistema embarcado, vezes 1,27, que nesse caso é uma constante que vem da minha taxa de amostragem, eu divido por 2 para obter o comprimento, porque então é o tempo de ida e de volta. Né? Isso multiplicado pela velocidade me dá o comprimento do cabo. No ponto C, eu faço um rearranjo da equação
do coeficiente de reflexão para obter a minha impedância de carga. Para o meu sistema embarcado, dada a minha limitação de hardware, nessa situação, e o preço de um hardware que possa fazer ter uma taxa de amostragem desejada, que seriam impeditivos, eu optei por usar uma amostragem por tempo equivalente, que em vez de fazer diversas amostras dentro de um mesmo período do sinal, sequenciais, eu faço uma amostra por período, espaçadas por um pequeno intervalo, que então eu uso para obter, por exemplo, 10.000 amostras, eu uso 10.000 períodos, e não 10.000 amostras dentro de um mesmo período. E para fazer essa amostragem, eu usei a placa mostrada na figura da esquerda, que é uma placa núcleo da fabricante ST. O meu sistema embarcado tem o diagrama de blocos mostrado na esquerda, que tem, então, um gerador de sinais conectado no cabo de subteste, que então injeta o sinal no cabo de subteste, o microcontrolador faz a amostragem desse sinal, faz os cálculos para pegar as informações do sinal e exibe no display. O fluxograma de operação do sistema embarcado, então, eu faço primeiro a configuração dos periféricos e aguardo por um comando para fazer a amostragem. Quando eu recebo esse comando, eu faço a amostragem do sinal e procuro pelo início da borda, que é a parte do sinal que me interessa. Se eu não tiver mudanças depois da borda de subida, significa que o sinal tem um platô, né? Ele continua no formato normal, formato do sinal quadrado, então eu não tenho nenhum tipo de reflexão. E aí eu pego e faço o reporte dessas medições. Se eu tiver algum tipo de mudança de inclinação, eu sei que houve uma reflexão no sinal e eu procuro pelas minhas informações com as equações anteriores. Para simulação, eu utilizei, então, os parâmetros obtidos dos cálculos a partir da construção dos cabos, e foram simuladas cinco situações características, né? Impedância casada, que é a impedância de carga mesma do cabo, um circuito aberto, curto-circuito, 180 ohms de carga e 24 ohms de carga, que é uma impedância um pouco maior do que as impedâncias características e uma impedância um pouco menor. O circuito para simulação é esse aqui, Simulane Software LT Spice, que G é o gerador de sinais, RS é a impedância do gerador de sinais, e RL é a carga. Nesse caso, LE é o indutor que representa a indutância externa, e C é a capacitância. Os resistores e o indutor, eles simulam a parte não ideal do cabo, que eu não coloquei na apresentação porque eu não teria tempo. Tá? Então, para o cabo 1, eu tenho essas formas de onda, na esquerda para o curto-circuito, que eu mostro a entrada, medida e entrada simulada. No gráfico do meio, eu tenho a comparação das ondas de 24 ohms, tanto de entrada e de saída medido e simulado. Eu posso ver que tenho uma correspondência muito boa na parte de tempo e na parte de amplitude. Tem uma pequena diferença, porque eu estou usando, nesse caso, todas as informações calculadas para mostrar que eu não preciso fazer nenhum tipo de medição, eu posso me basear somente na construção do cabo. E a parte de 180 ohms na direita, qual é a resposta para 180 ohms de carga. Nesse caso aqui, a impedância casada e circuito aberto, eu também tenho uma correspondência muito boa, né, de tempo, um pouquinho, geralmente varia na amplitude, mas isso é normal. Para o cabo 2A, tenho as mesmas situações, com as mesmas características, um pouco de variação na amplitude, mas o sinal também corresponde muito bem entre os medidos e os simulados, né, tanto para curto, 24 ohms ou 180 ohms. Também impedância casada e circuito aberto, então eu consigo simular muito bem o tempo de atraso e as amplitudes. Para o cabo 2B, que ele tem a impedância característica muito próxima do cabo 2A, e o tempo de atraso, os dois terem o mesmo tamanho, é muito próximo, então eu tenho respostas muito semelhantes, tanto para curto, 24 ohms e 180 ohms. Impedância casada e circuito aberto. Essas foram as simulações. Para o meu sistema embarcado aqui na esquerda, eu tenho as formas de onda amostradas de um sinal de circuito aberto, um sinal refletido de circuito aberto na esquerda em cima. Na esquerda embaixo, eu tenho um sinal amostrado pelo sistema embarcado com impedância de saída de 10 ohms. E na direita, eu tenho uma ilustração nesses mesmos sinais dos pontos que eu uso para obter as informações a respeito do cabo das impedâncias.
O meu sistema embarcado tem a montagem definitiva mostrada na figura da esquerda, em que eu tenho uma placa conectada sobre o módulo do microcontrolador. Na figura do meio, eu tenho um exemplo de como é o display, de como as informações medidas são reportadas. Nesse caso, eu tenho o cabo 2A, medido num curto-circuito. Ele tem aproximadamente 66 ohms de impedância característica, né, o Z0, e foi medido 59 ohms. Para a ZL, que é a impedância de carga, que seria idealmente 0 ohms, eu medi 1 ohm. E ele tem 12 metros de comprimento, eu medi 12,037 metros. Nesse caso, na figura da direita, eu tenho uma situação em que eu medi o cabo 2A com o sistema embarcado programado para medir o cabo ABS, que está escrito na parte de cima do display. Então, eu tenho escrito aprovado e errado. Significa que o meu cabo está aprovado, porque eu não tenho nenhuma reflexão, mas a impedância característica dele está errada, porque ele estava programado para medir o cabo ABS e mediu o cabo 2A, que não é o cabo, que no caso é o cabo 1, né? O cabo ABS é o cabo 1, então ele identificou que não é o mesmo cabo que ele deveria estar medindo. Para validação, eu simulei testes para identificar a impedância de carga, a impedância característica e a distância das falhas para 5 situações, as mesmas que foram simuladas: circuito aberto, curto-circuito, impedância casada, impedância maior, nesse caso 150 ohms, e uma impedância menor, 24 ohms. Eu tive acerto em praticamente todas as situações, um pouquinho de problema no curto-circuito, na impedância de carga. Também impedância característica é um problema no curto-circuito, porque para calcular uma, eu preciso calcular outra, então eu tenho um erro que um leva o erro adiante, né? E a distância, em virtude da modificação na forma de onda, então eu também tive um problema de identificação na distância, que isso significa que a distância calculada ficou acima de 10% do correto. No resto, um acerto de distância muito bom. Para o cabo 2A foram realizados 20 testes em cada situação. Acerto de impedância de carga só não acertou o circuito aberto em uma das situações. Impedância característica também só não acertou em uma das situações, ele acertou em todas as outras, foi possível identificar. A impedância casada não faz sentido medir a distância, porque eu não tenho, essa informação não é relevante, então por isso que ela não foi considerada. E também somente no circuito aberto que não foi possível identificar a distância que estava, a distância do cabo, no caso, né? Para o cabo 2B foram realizadas 30 medições, em que teve um problema de acerto na distância de curto-circuito por causa de uma modificação no sinal, que é necessário fazer uma correção. E o resto, tanto a carga, a impedância característica e a distância, é muito, muito facilmente identificado, né? No meu sistema embarcado, então, eu tenho características de identificação de impedância de mais ou menos 10% de erro, que muitas vezes 5% de erro. Das distâncias também 10% de erro, que geralmente também ficam abaixo de 5% de erro. E as limitações, em virtude do meu sinal com alto rise time, eu perco resolução e fica inviável de medir comprimentos menores do que 2 metros. Os objetivos alcançados desse trabalho foram comprovar que eu tenho a correspondência entre o modelo elétrico e o comportamento real dos cabos, e poder obter esse modelo através da construção dos cabos, somente analisando a construção deles, e a viabilidade de usar o Time Domain Reflectometer embarcado para detecção de falhas graves. E como trabalhos futuros, eu sugiro o estudo da viabilidade de gerar a frequência do sinal em vez de usar um gerador de funções, usar também um microcontrolador ou algum outro tipo de dispositivo para gerar essa frequência, algum algoritmo que faça a detecção de falhas intermediárias que não estejam somente no fim do cabo, e um bloco gerador de sinal com a impedância ajustável para se adaptar às impedâncias dos cabos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Arthur, pela tua apresentação. Então, agora a gente vai passar para a questão da banca. Arthur, fica preparado que caso a banca peça para tu voltar em algum slide para tu poder, Tá. né, retornar ali. Mas não precisa ser agora, só se a banca pedir. Tudo bem. Então eu vou retribuir ao Sandro e chamar ele como o primeiro avaliador a fazer a arguição. Sandro, muito obrigado por ter aceitado,
né, ser avaliador do Arthur, então a gente fica à tua disposição agora para as suas considerações. Obrigado. Uhum. Obrigado, Rodrigo. É um prazer. Ah, e eu já deixei a câmera aberta em seguida, exatamente em cortesia, né? Esse nosso pré-arranjo. Parabéns, Arthur. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, principalmente pela escolha do tema, tá? Esse é uma área bem interessante e eu diria que tem um mercado e uma necessidade de pesquisa e divulgação muito grande. Quando tu procura na internet ou tu procura em termos de bibliografia, tu pode ver que não existe muita coisa quando tu começa a trabalhar basicamente com integridade de sinais, que é o que tu está trabalhando aí, né? Basicamente, né? Quer dizer, tu está usando as características da integridade ou da falta de integridade do sinal para conseguir identificar um problema, certo? Então a gente não tem uma carência bastante grande de documentação nesse sentido. Então, parabéns pelo tema, pela escolha, tá? O trabalho está muito bem escrito, bem claro, sequente. Eu acho que o Bogatin, por exemplo, hoje em dia é uma das referências principais nessa área de integridade de sinais, né? Tá, então não tem como não aparecer o nome dele, né? Então eu acho que o trabalho está realmente muito bem apropriado nesse sentido. Com relação a comentários sobre o texto, né? Obviamente, né? A minha única comentário principal tem um ou outro errinho, digamos assim, de fechamento, de formatação, né? Mas o que tem recorrentemente é a equação X, né? Que tu provavelmente já sabe. Então, então temos que identificar as equações X todas. Depois que eu entreguei, eu vi isso e identifiquei uns erros, mas já era tarde demais, infelizmente, passou. Então eu não vou nem comentar com relação a isso. De uma forma geral, como eu disse, o trabalho está muito bem escrito, né? Tem alguns rabinhos que ficaram, né? Mas faz parte, eu tenho certeza que na versão final eles não vão estar. Então não tenho Já, nenhuma preocupação com isso. já foram corrigidos até. Tá. Meu primeiro comentário aqui, cara, seria com relação à equação 16. Eu não sei se tu mostrou ela na apresentação Eu vou pegar a hoje, equação 16. tá? Eu só gostaria que tu colocasse no texto um comentário a mais, assim, porque eu trabalhando nessa parte mais de RF e potência, assim, eu sinto um choque, assim, quando eu vejo aquela equação, né? É a E equação da onda transmitida? isso, da onda Tá. transmitida, que diz que a transmitida, no final das contas, é 1 menos a refletida, né? Basicamente, né? Tá? Mas o ponto principal, basicamente, é que isso só vale porque tu está trabalhando com sinal em tensão e tu está considerando que um sinal é um sinal em tensão e que a corrente, no final das contas, ela vai ser muito baixa, exceto pela transição, tá? Porque, de uma forma geral, tu teria uma expressão que seria que a transmissão ao quadrado, né, seria igual a 1 menos a reflexão ao quadrado. Então, a falta de não ter o quadrado vem exatamente de tu estar usando um nível de tensão ao invés de um nível de potência, né? Que se usa nessa área também. Então, eu só pediria que tu fizesse alguns comentários com relação a isso no texto, né? Para que e eu sei que tu tirou aquela expressão do livro do Bocatin, e eu acho que ela é uma expressão tradicional quando se trabalha basicamente com TDR, né? Mas só para deixar claro que tem diferença na forma como se aborda esse problema, tá? Para a pessoa que está olhando. Gostei muito da curva dos pontos de interesse que tu apresentasse agora nos slides, né? Tu acrescentou uma figura a mais ali. Eu acho que ela ficou bem clara quando tu mostra a diferença entre o sinal que está casado e o sinal que está refletido, né? Tem uma figura a mais que tu botou ali no slide, né? Sim, tem uma figura que eu É, identifiquei depois do trabalho que faria sentido colocar eu essa acho que ela figura a fica mais legal, ali. sim. Ela, ela, Sim. ela ajuda a entender o tema, com certeza. É, uma coisa que eu senti
pouco de falta na tua revisão. Na verdade, talvez tu poderia acrescentar alguma coisa sobre isso. Quando tu fala naquele método de amostrar o sinal com uma taxa mais baixa, né? Na verdade, eu acho que é um tipo de subamostragem, basicamente, né? Que tá fazendo no sinal. Quando tu amostra ele de forma multiplexada com uma taxa mais baixa, basicamente, tá? É um tipo de subamostragem, né? De repente, poderia comentar alguma coisa sobre isso também. Sim, Né? na revisão bibliográfica, mais ou menos de propósito, não tem nada relacionado a isso, Uhum. porque Eu inicialmente acho que... não era o Ah, foco do trabalho e também, tanto é que eu comentei mais sobre o sistema embarcado já ali na parte de desenvolvimento, para não, uhum. porque senão eu ia estar abraçando um conteúdo muito grande se eu fosse Sim, sim, fazer a sim. revisão bibliográfica de tudo, sabe? Ia ficar um trabalho muito extenso. Talvez, eu acho que isso foi colocado na parte de metodologia, né? Isso foi na metodologia e no desenvolvimento, isso aí. Não, é só de repente comentar que isso é uma técnica de subamostragem, porque quando a gente lê o texto ali, basicamente, no primeiro momento parece que foi uma solução que tu arrumou, né? E, na verdade, Sim. o que tu fez foi pesquisar uma alternativa para resolver o problema, né? Que é essa subamostragem, digamos assim, né? Mas ela já existe, não foi tu que É, criou, entende? é que na verdade eu não sabia que existia. Eu Ah, analisando tá. como eu poderia ah, resolver esse problema, já que eu não tinha um Uhum, AD muito rápido, eu uhum, comecei fazendo testes em baixa frequência para ver se essa lógica funcionava e fui uhum, aumentando até chegar na frequência que eu consegui, né? Então, uhum, mas só depois que eu fui descobrir que isso era uma coisa que já existia. uhum, Deu que então se encontrou. Eu não uhum. inventei a roda, mas na minha Sim, sim, cabeça eu sim. estava inventando alguma coisa. Não, legal, legal. Não, de repente coloca um comentário só na parte quando tu apresenta isso aí, né? Tá? Mas é uma solução realmente interessante, principalmente levando em consideração que o teu sinal dentro do cabo, de certa forma, ele está bem controlado, né? Porque o que tem dentro do cabo é aquilo que tu está adicionando. Então fica mais fácil de fazer uma subamostragem numa situação dessa, né? Porque em outras situações, normalmente, tu teria dificuldade porque outros interferentes poderiam acabar atrapalhando com a tua subamostragem, né? Exatamente, eu só posso identificar problemas permanentes, né? Não Uhum, transitórios, assim, então aí não cabe na amostragem, na uhum, subamostragem. sim. Ok. Ah, desculpe. Uma coisa que eu achei bastante interessante ali foi aquele teu método de obtenção do Epson R. Tu tirou aquilo do livro do Bocatinho, eu acho, né? Na verdade, sim, foi pensando, na verdade, o epsilon é a permissividade, né? Uhum, sim. Na verdade, analisei a equação e vi que eu poderia pegar daquele jeito. Uhum, Porque ele comenta sobre a permissividade efetiva de que então eu tenho o campo, os campos assim em vários materiais, então é difícil de calcular, né? Porque se, por exemplo, o cabo coaxial tá todo o campo está dentro daquele mesmo material, então eu posso ter assim a permissividade é daquele próprio material e aí uhum, nesse caso eu não conseguiria medir, eu precisaria simular, né? Porque eu uhum, tenho então foi assim o jeito que eu consegui obter. uhum. Mas isso não tem uma indicação clara de como fazer essa implementação? Não que eu lembro, não tem. Não tem. No caso de pegar o tempo de atraso entre os dois pontos e medir a velocidade, né? Não, eu estou me referindo basicamente na definição que tu usou com simulação SPICE com circuitos em cascata, né? Com diversos impedâncias diferentes, digamos assim, né? Para poder simular e obter o Epson R efetivo daquela simulação. Não, o epsilon R efetivo, eu simplesmente peguei o cabo, medi a impedância. Inicialmente eu fiz, coloquei ele com uma impedância casada e Uhum, coloquei o pulso na entrada e na saída eu peguei o delay entre a uhum, entrada e a saída. E ok. aí eu vi qual é que é a velocidade, eu vi que a velocidade é c sobre raiz de epsilon r, eu tenho a velocidade pelo delay e eu consigo calcular o epsilon r Uhum. nesse sentido. Ah, foi calculado direto dali, então.
Foi calculado direto ali, não simulei nada. Foi calculado pelo cabo mesmo. Uhum. É a Então, única coisa então, que eu não consigo calcular. Eu preciso ter o cabo em mãos e colocar num osciloscópio e ver qual é que é o tempo de atraso, porque então o epsilon R, a interação, digamos assim, do sinal com o epsilon R ali, com a permissividade, vai mudar o tempo de atraso do meu sinal. Então, com isso, eu peguei a permissividade. uhum, Que no tá. caso do ar, que no caso do ar é 1, né? E aí ali, como o sinal é mais lento, aumenta a permissividade efetiva. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se é isso que tu está perguntando. Eu tava pensando, na verdade, naquele circuito para simulação de comportamento dos cabos que tu colocou, na verdade. Pode explicar Ah, um pouco sim, melhor sim, ele, sim. então? Tá. Não, na verdade, aquilo ali que tem a combinação dos resistores e dos indutores, Uhum. Isso. isso é um artigo que eu citei no trabalho, de Uhum. que usa para simular a parte do skin effect. Que Uhum. ele pega, então, divide a seção do cabo em vários anéis, assim, concêntricos, e cada anel tem a sua resistência e a sua indutância. Então, conforme eu Uhum. pego o anel mais central, eu tenho uma área maior, uma resistência menor, só que uma indutância maior. O anel bem da ponta, que é a parte fina para onde a corrente está circulando na borda do condutor, ele vai ter uma área baixa, uma resistência alta, só que eu já não tenho Uhum. mais a impedância, porque o sinal, a indutância, né? Porque a corrente já está na borda. Então, eu faço aquela combinação de RL para determinar, digamos assim, onde as componentes de frequência vão passar, né? Mas nesse caso até eu fiz simulações e não muda muito a, a, a simulação, na verdade. Eu fiz isso ali Uhum. mais para já ter uma base do funcionamento, porque nesse caso, como eu tenho um sinal com um rise time relativamente alto, um cabo com pouca resistência, não é um cabo com muita resistência, tem uma seção larga, assim, digamos assim, não afeta muito a simulação. Na verdade, eu gostei bastante dos resultados, a comparação entre os resultados medidos e simulados ali. Eu acho que ficou bem em cima o resultado. Acho que ficou bem legal. Sim, sim, sim. Isso é o calculado pelo modo como o livro do Howard Johnson lá, o Uhum. High Speed Signal Propagation lá, ele dá toda como se calcula então o skin effect, como a frequência, ah, tudo isso ele dá, e aí eu fiz isso, ele leva até em consideração o proximity effect, né, dos dois Uhum. cabos, o modo como isso interfere na indutância, então aí eu consigo gerar essa onda teórica, essa resposta em frequência teórica, aí eu peguei aquele circuito, calculei os componentes R e L de acordo com o artigo, né, Uhum. e calculei, então, a resposta em frequência do circuito equivalente, daquele R e L, e plotei os dois juntos, né. Uhum. Foi isso que eu fiz. Uhum. Não, basicamente era isso. Era isso. Então, próxima etapa agora é desenvolver um produto, então. Pode ser? Não, porque eu acho que provavelmente tu consegues um preço com certeza competitivo com relação a isso, né? Óbvio que tem que melhorar muito até transformar o protótipo num produto, tem um longo caminho, mas eu acho que é uma boa opção, com certeza. Parabéns, então, mais uma vez. Muito Obrigado obrigado. pela. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandro, pelas considerações e obrigado por falar essa questão do produto aí que eu venho falando pro Arthur. O Arthur fica sempre, pois é, veja bem. Né? Eu estava Não, esperando as opiniões também de outras pessoas. Não que eu não não, confie em ti, Rodrigo, não é Não, isso. não, entendi, É só. entendi. o problema Não é basicamente é isso. o seguinte, a gente às vezes acha que se tu vai desenvolver alguma coisa, ela tem que ser complexa. Na verdade, não. Para você chegar numa solução simples, às vezes não é uma coisa fácil. E chegar numa solução simples não tira de forma alguma o mérito, entendeu? Às vezes é mais difícil achar uma solução simples para um problema do que uma solução complexa, às vezes, até. Com certeza, com certeza. Isso aí. Usou as palavras que eu usei com o Arthur, Sandro. Então, obrigado. Que bom que a gente pensa parecido aí. Bom, então, obrigado, Sandro, pelas considerações. Professor Lúcio, por favor. Então, vamos lá.
Então, primeiro, Arthur, Rodrigo, obrigado pelo convite para a banca, né? Gostei muito do teu trabalho, Arthur, a aplicabilidade dele, né? Então, tu conseguiu demonstrar a importância desse tipo de teste, né? E aonde ele pode ser aplicado. Só isso já, assim, já é um ponto bem positivo do seu trabalho, né? Arthur, eu não sou especialista em integridade de sinais, tá? Então, consegui entender todo o trabalho, gostei da forma como tu equacionou, né? As minhas contribuições vão ser um pouco mais na outra parte do teu sistema, né? Parte do embarcado ali, Foi por e isso que também eu convidei. e também algumas dúvidas, né? Já talvez te ajudar a refletir sobre qual a saída para melhorar o teu produto final, né? Então, mas antes disso, eu só queria comentar algumas anotações que eu fiz aqui no teu texto, tá? Então, teu texto tá muito bom, como eu já falei, né? Tá organizado, tá bom de ler, tu trouxe tudo que era necessário, tu justificou, limitou, né? O grande problema que eu achei, assim, Arthur, assim, tu usa, como o teu trabalho está em português, né, em vários locais, algumas figuras que tu adaptaste de alguns livros, né, alguns termos, né, tu usa em inglês, mesmo que eles tenham equivalentes em português, né. Como tu trabalha em português, a minha sugestão é eu discutir com o Rodrigo, né, é tentar trazer esses termos para o português. Eu sei que muitas vezes no inglês é mais fácil manter no inglês, né? Mas a gente for seguir a risca, a BNT, né? O ideal é que a gente traga isso para o português, né? E eu destaco isso, inclusive, o título do teu trabalho, né? Então, um reflectômetro em domínio de tempo, né? Então, talvez dar uma pensada nisso, ou então talvez só italizar as letras no título, tá? Mas eu deixei aqui para te discutir com o Rodrigo, ver o que é melhor, tá? Não interfere tecnicamente, não interfere nada no teu trabalho, tá? Isso é o trabalho tecnicamente eu achei bem interessante. As soluções que tu achou de contorno também, então o Sandro já levantou ali muito aquela questão da subamostragem, né? Aí, seguindo aqui em texto, refazer algumas figuras, a legenda das figuras, essas coisinhas poucas aqui que eu vou te mandar, né? Alguns problemas de digitação, as equações X, Sim. né? Então, Eu peço desculpas, foi não, sem querer. tranquilo. A gente sabe que isso acontece, né? Mas aí é mais por curiosidade, tá? Então, o Sandro já abordou bastante um aprofundamento técnico, né? Mas essa questão da submostragem, que eu fiquei bem curioso, tá? Eu entendi a tua proposta, tua solução foi uma solução muito boa, ainda mais que, como o Sandro já comentou, o cabo é um ambiente bastante controlado, então eu posso fazer isso sem ter medo, né? E tu reforçou isso ainda, afirmando que o teu propósito é identificar problemas em problemas contínuos, não problemas transitórios. Então, isso me deixou bastante tranquilo, né? Mas eu queria saber se tu identificou o que era o teu gargalo nesse processo. Era memória do microcontrolador, processamento, comunicação, o que te limitou a não conseguir fazer a amostragem da forma tradicional? Simplesmente limitação no conversor AD, né? Mesmo eu tentei usar outras técnicas de usar como foi citado no trabalho, usar os três ADs do microcontrolador combinado, e se eu não me engano é só 7,2 megasamples é o máximo, e não tem condições, é muito, muito, muito pouco. Pelos meus cálculos, eu precisaria de centenas de megasamples, porque eu envolvo tempos muito, muito pequenininhos, então uma pesquisa na Sim. internet são dezenas de dólares, os mais baratos são às vezes complexos de usar, são maiores, então foi isso que foi simplesmente o conversor AD. Tá. Teve mais nada.
tu fala com o versor AD embarcado do microcontrolador, né? Tu não É, chegou isso. a procurar soluções externas. Eu não procurei porque são caras, na verdade, né? Sim. Que tem a amostragem que necessária, por exemplo, ali, como eu citei, quase 800 megasamples é muito caro. Tá. Não nesse sentido, foi só isso. Tá, não, perfeito. Beleza. Então, mas tua solução atendeu. Eu acho que esse que é o importante, né? Tu conseguiu achar um contorno e que o contorno te atendeu, né? Aí só um outro ponto para fechar aqui, né? O pessoal já está esperando o jogo do Brasil aí. É, ah, tu mostraste nos teus resultados todos os testes com cabos, digamos assim, bons, cabos que não tinham problemas, né? E nesses testes tu conseguiu uma certa repetibilidade, conseguiu uma taxa de acertos razoável, né, com alguns poréns ali que tu nos justificou agora, né? A dúvida é, tu chegou a fazer algum teste com um cabo que tinha problema conhecido para identificar como ele se comporta nesse sentido? Porque a tua proposta inicial era identificar problemas em cabos, né? Então, Sim, eu entendi então a tua pergunta. É que, na verdade, esses problemas em cabos aqui eu fiz com o cabo, então, perfeito, né? uhum, Mas quando, por exemplo, eu deixo ele aberto no final, eu tô emulando um rompimento do cabo, né? Essa é uma situação. Por isso que, e aí eu vou medir onde está esse rompimento no cabo. Aquela distância ali que nesse momento está me mostrando qual é o comprimento total do cabo, porque ele está aberto no final. Se ele tivesse aberto no meio, a distância que estaria mostrando ali não é o comprimento do cabo, é a localização da falha. Isso é uma das situações. E um cabo que tenha problemas assim menores, por exemplo, um problema no dielétrico que altere a impedância, ou até mesmo aqui tem conectores muito grandes. Eu fiz testes, mesmo com conectores grandes, o sinal não é alterado. O sinal tem 20 nanosegundos de time rise, é pouco nessa situação, comparado às vezes 50 picosegundos, 100 picosegundos, que é utilizado para fazer esse tipo de caracterização. Então, acredito que na casa dos nanosegundos de tempo de amostragem, eu não consigo fazer, de tempo de amostragem, não, desculpa, tempo de subida do sinal, eu não consigo identificar nenhum defeito que não seja essas falhas graves de curto-circuito, de circuito aberto, de mudança de impedância, porque eu não tenho resolução. O sinal ele passa reto, digamos assim, pela falha. Ele não interage com a falha. É porque essa falha ela é muito pequenininha comparado com assim, a distribuição do sinal, então ela não interage com essa falha. É por isso uhum. que eu preciso essas falhas extremas de rompimento, de curto. Essa é uma limitação, né? Limitação. Mas como curiosidade mesmo, tá? Se tu justificaste bem aqui, tá? Então, assim, Arthur, da minha parte, seriam esses os pontos que eu tinha curiosidade, que posso sugerir para agregar ao teu trabalho, né? E só mais uma vez dar os parabéns, né? Pelo desenvolvimento do tema, deu para ver que tu dominou o que tu te propôs a fazer, né? Então, parabéns Muito mesmo. bom. Tem que dar os parabéns também pro Rodrigo, foi ele que me sugeriu o tema. Eu perguntei da área, ele me sugeriu o TDR, eu gostei e eu abracei o conteúdo. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelos comentários. E, bom, eu só sugeri, né? Quem fez foi o Arthur, então é mérito Sugeri. dele, né? Então, pessoal, sem muitas delongas, vamos para outra sala, para a sala de avaliação. Aguarda um pouquinho, Arthur, que a gente já retorna para te dar o teu parecer, tá bom? Tá, tudo bem.
Ô, cara, deixa eu te ajudar aqui a quebrar um pouco o gelo aí para ti não ficar tão nervoso. Não, agora já Cara, não tô mais. Antes eu tava. Agora pô, já tô tranquilo. parabéns pelo trabalho, cara. Bah, gostei bastante das coisas que os professores falaram. Acho que foram bem cirúrgicos nos comentários deles, principalmente o último, se não me falha, é Lúcio o nome do professor que Lúcio, acabou. isso, isso. Excelentes comentários deles, muito boa as colocações dele. Acho que, cara, o trabalho foi bem bacana. E, de novo, cara, acho que aquele bate-papo lá que a gente teve no passado, aí no fim a gente acabou não conversando muito ao longo do ano aqui, também tava meio corrido, meu. Mas, pô, depois que terminar aí, que o pessoal te deixar descansar um pouco aí nas tuas férias, me manda uma mensagem, você tem meu telefone aí, tem meu e-mail. Vamos bater um papo aí para o início do ano que vem, cara. Daqui a pouco a gente consegue alguma coisa para todo mundo seguir trabalhando junto. Acho que o trabalho ficou bem legal e a gente tem algumas coisas em desenvolvimento nessa linha. Não é exatamente o que tu fez no trabalho, mas tem bastante a ver com o contexto desse trabalho que tu desenvolveu. Sim, sim, não, pode deixar. Eu vou. Agora eu ainda tenho que fazer a parte, o trabalho definitivo, né, para entrega, mas pode ter certeza que eu vou entrar em contato, sim. Eu gostaria muito de agradecer pelo vocês, né, da Randon, por disponibilizar os cabos que foram incrivelmente úteis, agregou bastante para o trabalho e muito obrigado mesmo. Ah, show de bola. Eu vou agradecer o Dimitri. No fim, eu até não me liguei que ele não deve ter recebido o convite. Ele acabou indo trabalhar na Volvo. Ele saiu da Randon faz uns 2 meses. Eu acho que ele foi trabalhar lá em Curitiba, na Volvo. E eu acabei não encaminhando, cara. Eu me liguei no meio do que estava no bate-papo, que eu vi que ele não acessou. Eu falei, putz, provavelmente ele deve ter recebido no e-mail da Randon e esse e-mail não tá mais online. Mas Sim, eu, sim. eu mando uma mensagem aqui para ele, agradecendo a ajuda dele, que ele também desenrolou um monte de coisa por lá. É, E, de novo, cara, parabéns e, meu, vamos falando aí. A tua intenção é formar agora no final do ano ou você tem mais ainda algum semestre não, pela não, frente? não. A princípio, isso aqui é o último. A aprovação do TCC é a última coisa que me falta. Ah, legal. Pô, show de bola. Pô, de novo, parabéns aí e certamente vai ser aprovado aí na disciplina, cara. Pô, ficou muito legal. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vou precisar sair aqui, mas de novo, parabéns aí, cara. Valeu Tá, pela oportunidade de poder assistir aí. tá, obrigado pela presença. Ah, show. Abraço, até mais. Abraço, até mais.
Voltamos. Então tá todo mundo aqui. Todo mundo Nossa. já saiu para ver o jogo, né, Arthur? Todo mundo deixou Todo só o mundo. Arthur. Deixou sozinho. só o Arthur. O Jimmy, Mas- o Alessandro estava meio com pressa. Acho que ele É. também quer ver o jogo. Mas então depois a gente fala para Alessandro que tu teve aprovação com distinção. Nossa. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. E aí, Arthur, Muito o obrigado. seguinte, ó, aquilo que o Sandro falou ali é bem importante, né? Publicação, patente, né? Produto, enfim, são coisas que há de ser consideradas, né? Visto o teu trabalho, que teve bastante engenhosidade da tua parte, né? Então, tu mostra que ser engenheiro é isso, né? Não se deparar nos problemas e tu seguiu. Eu sou testemunha disso, né? Vi todo o teu empenho no trabalho. Então, fico bem feliz com o resultado que tu alcançou. Parabéns, cara. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Só um comentário adicional que eu diria, basicamente, é que tu pegou um problema bastante complexo, tá? E, na minha opinião, tu resolveu com poucas ferramentas, entendeu? Então, isso é muito bom, porque isso mostra realmente uma engenhosidade, mostra que tu é bom em solucionar problemas. Parabéns, tá? Muito Agora, obrigado. a próxima meta, na minha opinião, é buscar essas ferramentas que tu não tem, para resolver os problemas de uma forma mais fácil, às vezes. Às vezes tu pode resolver eles de uma forma mais fácil, tá? Então tenta buscar essas metas, na verdade, que vão só acrescentar ferramentas para ti. E alcançar resultados melhores também, né? Sim, na verdade eu acho que os resultados que tu obteve agora são relativamente bons, mas é aquela história, né? É um primeiro protótipo, dá para se melhorar muito ainda, tá? Sim, sim. E se estudar e avaliar algumas coisas teóricas que eventualmente não foram tão aprofundadas, com certeza vai funcionar melhor ainda. Joia. Parabéns. Pode deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito, então. Gente, muito obrigado. Para aqueles que o chefe não botou para trabalhar, fazer serão durante o jogo, bom jogo. Pode tomar uma cervejinha aí, Arthur, por mim. Eu não Bom vou jogo para poder. vocês, exceto para o Rodrigo. Esse ali, exceto para mim. Valeu, gente. Obrigado, abração aí. Até mais. Muito obrigado, Até pessoal. mais. Tchau, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau.